Olá pessoal, estou fazendo aqui um vídeo para justificar uma falha nossa, né? Hoje era dia da live do projeto, do livro. A vida, para ser vivida, precisa ser explicada. E ao tentar, desculpem, ao tentar entrar no YouTube, né, na minha página, e iniciar a live, houve algum problema de conexão, não sei o que foi, né? Não entendo muito disso, vocês me conhecem, mas o fato é que a live não, a gente não conseguiu executar, né? Então, o vídeo não abria, essa era a verdade. Parece até que o áudio estava aparecendo, né? Algumas pessoas me avisaram que o áudio apareceu, mas o vídeo para mim não abria e para mim aparecia como se tivesse carregando, né? É, ou seja, como se nem a transmissão tivesse acontecendo. E aí então a live não pôde acontecer, né, eu não consegui fazer a live. Aí eu estou fazendo esse vídeo gravado para dar essa justificativa para vocês, essa explicação, né? E aí eu vou fazer, né? A gente tem esse compromisso de toda quarta tá fazendo a live e eu vou então fazer gravada e postar, né? E semana que vem a gente volta a fazer ao vivo, tá bom? Acho que é importante, né, a gente continuar com a ideia, né, do projeto. Hoje a gente vai estar trabalhando com esse livro, O Elogio ao Ócio, né? Aqui, O Elogio ao Ócio, Bertrand Russell, certo? Antes de eu entrar no livro, deixa eu novamente aqui reforçar o projeto, a ideia do livro. Estamos indo bem, né? A gente já teve uma vendagem interessante do livro. Para quem até nesse momento não acompanhou a ideia, a proposta é um livro, né, que eu estou lançando e eu vou entregar esse livro em agosto para quem se interessar, mas quem se interessar precisa de me procurar agora, né, fazer o pagamento. Eu estou brincando que vocês estão comprando o livro na planta, né? Então me procurem para a gente conversar a forma de vocês me pagarem. E em agosto, no dia 10, que vai ser meu aniversário, eu vou entregar o livro para quem encomendou ele comigo e garantiu, né, pagando, certo? Esse contato, para a gente acertar os detalhes da encomenda do livro, podem ser feitos pelo meu e-mail reipc@yahoo.com.br ou pelo Messenger do, do Facebook, né? Minha página Reinaldo Júnior para cuidar da profissão. Prefiro que me procurem pelo e-mail. Para mim fica mais organizado, tá? É, Bem, então é isso. Eu ia apresentar hoje para vocês a capa do livro, mas eu não consegui conversar com o editor para saber se a capa que a gente conversou está fechada, se é aquela mesmo. Então, garanto que semana que vem eu já mostro para vocês a capa do livro, né? É até legal, porque como aqui está sendo gravado, semana que vem eu mostro ao vivo, tá bom? Vamos à nossa brincadeira. Outra vez, né? Para quem é a primeira vez que está acompanhando, né? É importante explicar algumas como que a gente está fazendo esse momento aqui, né? Eu falo que é uma brincadeira porque é isso. A gente trabalha em cima de um livro
que todos esses livros que eu estou apresentando para vocês são livros que eu utilizei na minha pesquisa para construir o meu livro, então estão lá na referência bibliográfica do meu livro, né? Mas o que eu faço aqui com vocês nesse momento da live, hoje não é live, né? Mas nesse momento da live, o que eu faço com vocês é uma brincadeira, porque não é uma apresentação rigorosa, sistemática do livro, né? Eu pego alguns trechos e faço uma pequena reflexão, uma pequena, né, uma como é que eu posso dizer aqui? É uma maneira que eu tenho de trazer para vocês por que esses livros, para mim, são importantes e por que eu os utilizei na construção do meu livro, certo? Então, nada mais sério nesse sentido do rigor acadêmico, de apresentar um autor, de apresentar uma obra, um conceito, certo? Mas mais uma apropriação pessoal, afetiva e uma maneira de eu dividir com vocês algumas passagens que me mobilizaram e que me fizeram entender que essas obras são importantes para que a gente possa entender a vida, que é a temática do meu livro, né? Bem, então vamos lá. A primeira passagem do Elogio ao Ócio de Bertrand Russell de hoje. Vamos lá. Eu acho que se trabalha demais no mundo de hoje, que a crença nas virtudes do trabalho produz males sem conta e que nos modernos países industriais é preciso lutar por algo totalmente diferente do que sempre se apregoou. É bom situar o autor, né? Eu deveria ter feito isso antes da leitura, mas vamos lá. O Russell escreveu esse livro em início, só para confirmar certinho a data aqui, 1935, ou seja, início do século XX, né? Primeira metade do século XX, aonde ainda a modernidade estava se apresentando ao mundo, né? A Revolução Industrial estava no seu auge, né? No seu maior auge, né? Vamos dizer assim, talvez no seu pico, né? Então era essa a realidade do autor, mas é muito interessante a gente até inclusive observar como que muito das falas dele são falas de uma presença muito grande para esse momento atual que a gente vive, esse momento contemporâneo. Vários autores inclusive fazem essa analogia, não com o Russell, mas, não é com o Bertrand Russell, né? Mas entre as épocas, os períodos de épocas, falam assim, olha, hoje parece que a gente está revivendo aquele momento da Revolução Industrial, né? O momento, revivendo no sentido negativo da coisa, né? Tem um estudo, eu esqueci o autor, estava falando dele ainda hoje, mas muito importante, que aponta, e aí isso já tem a ver com o trecho, né, que eu acabei de ler. Esse autor mostrando que nesse estudo a gente hoje, nesse momento atual, trabalha mais do que as pessoas trabalhavam exatamente na época da Revolução Industrial. Então, assim, com todo o avanço da tecnologia, com todas as comodidades que esse avanço da tecnologia pôde nos trazer, no sentido das facilidades, né, do próprio trabalho, locomoção, né, e facilidade. Olha só, estamos fazendo aqui, né, uma conversa virtual. Então tudo isso, esse momento da pandemia,
né, as pessoas trabalhando em home office, trabalho remoto e outros nomes que estão dando. É, pois é. Então tudo isso, né, acontecendo e mesmo assim o ser humano se vê cada vez mais escravo do trabalho. Né? É muito interessante quando a gente conversa com as pessoas que tem algum tempo que a gente não encontra e a primeira pergunta que a gente faz às pessoas é exatamente essa: o que você está fazendo? Né? Como se o valor dessa pessoa estivesse no fato ou na condição de trabalhador dela, né? Assim, na condição de alguém que produz, né? Na capacidade produtiva dessa pessoa. Né? A gente tem muito isso. Muito do que a gente apresenta para o outro é marcado por isso. As roupas que a gente usa, o carro que a gente tem, a casa que a gente compra, muito na verdade tem a ver com a possibilidade da gente mostrar materialmente que o nosso trabalho dá resultado. E o resultado é a matéria, né? O resultado é isso. É o ganho material, é o ganho objetivo, né? É a casa, o carro, é isso que eu posso consumir, né? É isso que eu posso apresentar enquanto objeto de consumo. Né? Bem, vamos tentar aqui uma outra passagem. Espera aí, tá? Eu tô caçando. Aqui, vamos lá. A moderna técnica trouxe consigo a possibilidade de que o lazer, dentro de certos limites, deixe de ser uma prerrogativa de minorias privilegiadas e se torne um direito a ser distribuído de maneira equânime por toda a coletividade. A moral do trabalho é uma moral de escravos e o mundo moderno não precisa de escravos. Naquele momento, estamos lembrando aqui, né, 1935, Russell entendia que talvez toda essa tecnologia que a gente estava produzindo, que a gente vem produzindo, uma tecnologia que deveria ter a função de permitir ao ser humano dedicar mais tempo a si mesmo e não tanto à produção, né? Ou seja, seria uma tecnologia que nos daria mais condição de produzir com menos esforço, e isso permitiria ao trabalhador um tempo maior de lazer e de descanso. Né? Isso tudo Russell pensava naquele momento, quando ele viu as coisas acontecendo. E ele entendia que isso poderia trazer ao trabalhador a mesma condição que tinha o patrão. Ou seja, a condição de não dedicar toda a sua vida ao trabalho e poder ter algum momento da sua vida para o lazer, para o descanso. Para isso, Russell entendia que isso era muito importante. Entendia que era importante para a saúde, para a evolução do ser humano, para o crescimento, para o desenvolvimento humano e da própria sociedade. Parece que ele se enganou nisso, né? Como a gente estava falando aqui, na primeira fala aqui, né? O que acontece é que hoje parece que o trabalhador está ainda mais escravizado do que antes. Aí ele tem ainda menos tempo para si do que antes. Foi uma armadilha, certo? Russell, no final dessa fala, né? Nesse tempo moderno, não precisamos mais de escravos.
parece que os patrões não entenderam isso. E parece que os patrões querem cada vez mais escravos e não pessoas livres e capazes de pensar e de escolher e definir, né, o seu tempo e a sua hora de trabalho, né? Então acho que são reflexões importantes para a gente pensar. Vamos lá, mais uma falinha aqui. Em países como a França e a Inglaterra, que possuem sistemas educacionais tradicionais, a visão utilitária do conhecimento prevalece apenas em parte. Veja, ele está pegando a Europa do início do século XX e dois países fortes de referência, Inglaterra e França, mas outra vez é como eu falei, parece que o texto de Russell foi escrito mesmo para hoje. E aí, uma coisa, aqui eu acho que é uma marca política importante de ser feita, porque, principalmente quando a gente pensa na educação, né? A gente está, nesse instante político do nosso país, vivendo um problema muito sério com a educação, né? Vocês veem, nenhum ministro da educação consegue se manter nesse governo, né? E é um governo que prega essa educação que Russell já em 1935 dizia que estava sendo desacreditada, ou seja, uma educação que se baseia na ideia da formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Já em 1935, na Inglaterra e na França, países tradicionais e conservadores, já se entendia que a educação não deveria servir a esse propósito, de simplesmente formar mão de obra para o trabalho. A educação tinha um papel muito mais nobre, que era preparar as pessoas para a vida, né? Isso ultrapassa em muito a uma formação técnica. Ultrapassa em muito a uma preparação, né, como a um treinamento, a uma capacitação para a execução de atividades, né, específicas de um trabalho, de uma ação, de uma profissão. Educação é um espaço de formação humana, de civilização, né, do ser humano, de construção ética, de construção moral, de construção política, né? É aí que a gente precisa de entender o grave problema que esse modelo de governo que hoje está à frente do nosso país produz para a nossa sociedade, quando desconhece a responsabilidade com a educação, né? Não vou entrar em outros pontos, só para a gente seguir a linha aqui do nosso texto. Uma última passaginha aqui para a gente fechar, tá? A única diferença relevante entre Robinson Crusoe e Uma Nação é que Robinson Crusoe organiza seu tempo com sensatez. Para quem não conhece a história de Robinson Crusoe, né, tem uma outra, né? Robinson Crusoe e tem um outro, também uma outra história bem parecida, né, com outro nome, que me fugiu aqui agora, mas que é a mesma coisa, né? Tem o filme do Tom Cruise, né, mas esse não encaixa muito com essa do Robinson Crusoe e desse outro que eu perdi o nome aqui agora. Mas disso, né, de um náufrago que fica né, numa ilha, abandonado, sozinho, né, e aí ele vai tendo que construir toda uma rotina de vida, né, toda uma condição, toda uma estrutura para a sua existência naquele espaço, né? E
aí é isso. É, essa é a história do Robinson Crusoe. O autor, o Russell, quando ele traz isso, é por isso, porque assim, Robinson Crusoe, perdido naquela ilha, sozinho, e tendo que organizar a sua vida, horários de almoço, né, construir a casa, né, a cabana, o lugar onde ele ia viver, né, momento, horário para ele ir pescar ou caçar, arranjar a comida que ele ia comer. Tudo isso não era marcado por nenhuma outra situação que não seja a necessidade dele mesmo. Né? Então, ele pôde organizar a vida dele não pensando em outras questões temporais que não fosse a sua necessidade fisiológica e psicológica. Né? Logicamente que com isso ele não ficava escravo do trabalho. Ele trabalhava quando precisava. Né? Isso é muito interessante para que a gente possa compreender como que a gente estabelece essa relação, né, com o trabalho. O trabalho pode ser a nossa libertação quando ele é a possibilidade que o indivíduo tem de apresentar a sua capacidade criativa e produtiva. E ele pode ser o nosso grande problema, o nosso, né, o nosso o dono do escravo, me fugiu a palavra, né? Mas aquilo que nos escraviza, quando o trabalho, ao invés de ser o lugar e o momento de eu apresentar e de eu desenvolver a minha capacidade criativa e produtiva, ele se torna o espaço aonde eu preciso de me condicionar a ele para garantir a minha sobrevivência. Então, essas duas situações, se não estão bem balanceadas, podem levar o ser humano à doença ou à saúde. Né? Então, eu acho que isso, a gente precisa de olhar para o trabalho com esse tipo de perspectiva crítica. Né? Se eu estou me tornando um escravo do trabalho, se o trabalho se coloca para mim como um problema que me traz sofrimento, ou se o trabalho é aquele lugar aonde eu me encontro. Bem, espero que a gente possa ter, né, feito algum tipo de reflexão aqui que contribua para que a gente vá cada vez mais entendendo essa vida e entendendo um pouco como viver bem, né? Que é esse o propósito do livro. Né? E aí eu vou fechar essa conversa aqui, reforçando novamente que quem quiser o meu livro, né, A Vida para Ser Vivida Precisa Ser Explicada, entre em contato, né, comigo. Né? O pessoal que está vendo a live, né, semanalmente aí, que está acompanhando todo o projeto, que já comprou, divulgue, sempre é importante. A minha penetração é muito pequena, né, nas redes sociais, a minha bolha é muito pequena, então eu preciso que vocês espalhem o que eu faço, né, porque senão fica aí restrito a todo mundo que sempre me vê mesmo, né, e conto com todos vocês e espero que esteja sendo legal. Valeu.